Salve Maria. Eu sempre brinco às vezes dizendo o seguinte, que claro que isso não é etimologia da palavra, né? Novela é um nó e uma vela, ou seja, a novela no seu princípio, né? Porque a novela a princípio era algo escrito, né? É um gênero literário, claro, e é um gênero literário importante. Você vai desenrolando da história, né? É por isso que é como se fosse um fio sendo desenrolado, por isso o nome novela, né? O nó, e você vai fazendo desfecho, desenrolando, né? Por isso que é o nome novela, entende? Então, existem várias novelas escriturísticas, né? No sentido de grandes autores que escreveram esse gênero literário, e isso não é algo ruim, entende? Não é algo ruim. É algo salutar dependendo como for feito o contexto, a história. Claro que pode ser prejudicial, porque a própria Santa Teresa falava que algumas coisas que ela leu no tempo dela, e não eram nem coisas imorais, mas eram alguns livros tipo na linha de romance, né? Ela falou que fez um grande prejuízo para a alma dela. Santo Afonso também fala também acerca disso, né? Abracei para o Rafael Barbosa. Mas hoje nós vemos, já há algumas décadas, a novela como um cavalo de batalha para as ideologias. A ideologia do divórcio, do aborto, a indústria do aborto, né? A indústria da pornografia, a indústria da ideologia de gênero, a indústria da destruição e desmoralização da família. Então nós vemos essa loucura que hoje tem sido as novelas. São novelas que afrontam os verdadeiros valores. Alguns dizem, não, mas eu assisto novela, mas eu não faço o que está mandando na novela. Mas você está aplaudindo, você está dando audiência, você está reconhecendo que aquilo é algo bom se você assiste e dá audiência todos os dias. Ou seja, a forma de dizer que você não aprova aquela loucura, aquela aberração, é você desligar a sua TV, você mudar de canal, você fazer uma outra coisa. O problema é que no Brasil se diz que tem um grande número de católicos e protestantes, mas nós olhamos, os católicos e protestantes são os maiores noveleiros. É algo triste, é algo vergonhoso, porque muitas vezes só tem o nome de católico e o nome de protestante, né? E acaba se envenenando e defendendo essas novelas malditas que tanto faz mal à alma. Novelas que afrontam a fé. Por exemplo, um católico vai ficar assistindo novela que incentiva o espiritismo? Não. Respeitar o espírito é uma coisa, amar o espírito é uma coisa. Mas você está aceitando uma apologia ao espiritismo é algo bem diferente. É algo danoso à alma de um católico, à alma de um cristão, né? Então a gente deve ter muito cuidado com isso. Aqui não é um discurso de ódio, a gente deve amar os espíritas sim. E o amor consiste na verdade. O amor não consiste na mentira. E a gente às vezes tem medo de falar, mas existe algo chamado a liberdade de expressão. Hoje querem calar a boca dos cristãos de qualquer forma. Tipo, todo mundo pode falar mal dos cristãos, difamar, mentir até mesmo dentro do contexto histórico nas escolas. Todo mundo pode falar um monte de abobrinha, né? Contra a Santa Igreja, fala da Inquisição, fala das cruzadas, fala que a igreja matou um monte de mulheres dizendo que era bruxa. Tudo mentira, tudo falsidade histórica, uma narrativa vendida pelo marxismo cultural, pelas ideologias comunistas, né? Um abraço aí para a Lucia e para a Nayane Assis também. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam conscientizadas, tá bom? Sobre esse assunto. A gente às vezes é muito fechado esse assunto. Tem pessoas que morrem de raiva porque eu falo sobre as novelas. E eu falo muitas vezes, porque eu sei o mal que faz. Há mais de 10 anos atrás eu já fui muito viciado nessa desgraça que são as novelas de hoje. E nesse tempo não era nem tão desgraçado o estilo como é hoje, né? Mas ainda assim faziam mal à minha alma. Então é preciso a gente gastar o nosso tempo com aquilo que vale a pena, com aquilo que nos leva para a eternidade, com aquilo que nos acrescenta valores, que aguça a nossa inteligência. Então às vezes a gente vai sendo um povo sem cultura, que nunca lê um livro, nunca lê nada,
Ou quando lê coisa que não presta, como é que pode ser inteligente? Como é que pode estar bem informado? Como é que pode tomar boas decisões? Como é que pode manter valores e manter uma alma firme? Como é que pode ter a força para anunciar o Evangelho e ser um elemento só do que não presta? Então hoje as novelas são é como se fosse um grande curso, né? De como não ser família, de como não ser cristão, de como não ser de Deus, de como não viver bem a sexualidade, de como não viver bem o respeito ao meu corpo, de como não viver bem uma relação com as pessoas. Ou seja, como é que eu perco o meu tempo, eu gasto o meu tempo, que é tão precioso, com aquilo que é veneno para a minha alma, com aquilo que é diabólico, que são doutrinas de demônios. Agora tem a novela do Apocalipse da Record, né? Que muitos cristãos assistem. Cristãos? Eu me questiono se são de fato cristãos. Uma novela pautada na mentira, que vai insinuando mentiras contra a Igreja Católica. O próprio fundador da Universal já falou, né, sobre a aversão dele, sobre a rejeição e a aversão dele à Igreja Católica. Aí um católico vai dar audiência à novela daquela que foi feita para difamar a Santa Igreja. Eu posso me dizer católico assistindo algo desse tipo? Claro que não. E às vezes a gente assiste, né, porque a trama vai sendo toda envolvente, claro. O inimigo não trabalha com coisas que não atraem, ele é especialista em atrair. E principalmente atrair os corações que não rezam, que não adoram, que não rezam o rosário, que não estão na presença de Deus. Esses corações são atraídos facilmente pela mentira. Não é que os nossos não sejam, são tentados, mas a gente vai tendo o discernimento de colocar para fora aquilo que é ruim. Então compartilha esse vídeo, vamos sair desse nó, né? São João da Cruz fala o seguinte: o passarinho pode estar amarrado naquela corda bem grossa, apenas numa linha bem fininha, né? Mas as duas coisas impedem com que o passarinho voe, alce o livre voo. Às vezes a gente está viciado numa coisa simples e vive uma vida medíocre sem Deus, porque está trocando Deus. O tempo que eu gasto com a novela, 1 hora, 2 horas, 3, 4, eu gasto diante de Deus? Ou eu dou só um minutinho, já estou com pressa, já estou com raiva, já estou impaciente, eu quero sair logo da presença de Deus? É questionável isso. Irmãos, nós precisamos reparar as feridas que nós fazemos no coração de Deus. Nós estamos tão anestesiados com o nosso pecado que a gente machuca a Deus. Isso é tão normal. A gente peca mortalmente e nem sente mais. A gente comete tantos pecados graves, não está mais nem aí. Nem aí para a confissão, nem aí para lutar, para sair do pecado. Isso é triste demais. Isso fere o coração de Deus, fere o coração da Virgem Maria. Vamos pensar nisso. Vamos sair do nosso comodismo. Vamos sair da nossa frieza, da nossa indiferença. A gente reclama das dívidas, dos problemas. A gente reclama de tanta coisa. Mas será que nós estamos indo para aquele que é a nossa fonte? A fonte da paz, a fonte da alegria, a fonte da santidade, a fonte da vida eterna, a fonte de todo o consolo. Ele é chamado Pai das Consolações, Príncipe da Paz, Conselheiro admirável. O profeta Isaías fala disso, né? Como são belos os pés do mensageiro que anunciam a paz. Mas a gente não reconhecerá essa beleza se nós passarmos o dia contemplando só coisas horríveis que passam nos filmes, nas novelas, nos jornais, que muitas vezes, a maioria das vezes, e a maior parte deles são mentirosos, conta tudo pela metade, e o demônio é especialista em falar a verdade pela metade. Isso não deixa de ser uma grande mentira, né?
Porque a meia-verdade só é uma isca para atrair para a mentira. Então vamos acordar. Vamos dizer não às novelas. Vamos sair dessa escravidão e gastar nosso tempo com aquilo que vale a pena. Com aquilo que nos acrescenta, não com aquilo que nos destrói. Amém. Compartilhe esse vídeo para que outros também possam beber desta graça.